Olá, pequenos gafanhotos! Estamos dando início aqui a mais uma análise de questão de concurso público. Dessa vez é a análise da questão do ano de 2018, Banco FGV, da Assembleia Legislativa de Rondônia, para o cargo de advogado. Bom, essa questão, pessoal, ela vai querer saber quais das alternativas aqui estão corretas. Então, vamos analisar cada uma delas. Alternativa 1, o dano imaterial decorrente da prática de bullying, também chamado de assédio escolar, pode acarretar a responsabilidade civil dos genitores da criança que o pratica, assim como do estabelecimento do ensino. Dano imaterial, nós estamos falando de quê, pessoal? De dano moral ou dano extrapatrimonial, né? Lembrar aí que nós temos como espécie de dano material, que se subdivide em dano emergente, lucro e cessante. Nós temos o dano moral e o dano estético, né? O dano material também é chamado de dano patrimonial e o dano moral também é chamado de imaterial ou extrapatrimonial, tá certo? Então, decorrente da prática de bullying, a gente vai ver a definição legal de bullying, tá? A definição constante numa lei específica que trata do combate ao bullying, também chamado de assédio escolar, pode acarretar a responsabilidade civil dos genitores da criança e do estabelecimento de ensino. 2. Uma pessoa privada completamente de discernimento não pode sofrer dano moral por ofensa ao direito de imagem. Então, não pode sofrer dano moral por ofensa ao direito de imagem. 3. Se um objeto cai de uma janela de um apartamento de um edifício e não é possível identificar a unidade de onde o mesmo foi lançado, a vítima do dano pode demandar do condomínio, aplicando-se a teoria da causalidade alternativa. Tá certo? Muito bem. A questão alternativa número 1, pessoal, é respondida pelo artigo 932 do Código Civil, né? Que vai dizer aí que há responsabilidade dos pais pelos atos ilícitos praticados pelos seus filhos e a responsabilidade do estabelecimento de ensino praticado por seus educandos, tá? A responsabilidade, inclusive, objetiva, conforme prevê o artigo 933. Então, a resposta está correta, beleza? A gente vai analisar mais detidamente logo adiante, tá certo? Muito bem. Alternativa 2, uma pessoa privada completamente de discernimento não pode sofrer dano moral. Vai passar aqui a resposta pelo conceito de dano moral, né? Porque você pode entender que dano moral seria uma dor, um sofrimento, uma humilhação, e aí realmente quem não possui discernimento, quem está em coma, por exemplo, sequer sentiria esses sentimentos e, portanto, não sofreria dano moral, certo? Agora, se você entender que o conceito de dano moral é uma violação a direitos da personalidade, como direito à honra, direito à imagem, direito ao nome, aí sim qualquer pessoa poderia sofrer dano moral, certo? E é nesse sentido que entende a doutrina de jurisprudência majoritária, tá? Inclusive decisões do STJ nesse sentido, vou trazer aqui para vocês, tá? Entendendo que mesmo pessoas sem discernimento são aptas a sofrer dano moral, porque o dano moral é a violação do direito da personalidade, que pode gerar como consequência uma dor, um sofrimento, uma humilhação, mas o dano moral não é isso, não é dor, sofrimento e humilhação, tá certo? Então, resposta errada. Errada porque ele diz que não pode, e na verdade pode sim. Alternativa 3, se um objeto cai de uma janela de um apartamento de um edifício e não é possível identificar a unidade de onde o mesmo foi lançado, a vítima do dano pode demandar do condomínio, aplicando-se, no caso, a teoria da causalidade alternativa. Ora, pessoal, doutrina e jurisprudência majoritária entendem nesse sentido, tá? Inclusive, ó, enunciado 557 do CJF. Que diz justamente isso, né? Que se não for possível identificar de onde partiu o objeto, de onde foi lançado o objeto, o condomínio responde, né, com base justamente na teoria da causalidade alternativa, tá? Então, resposta correta. Inclusive, sobre esse caso da responsabilidade do condomínio por objetos lançados, nós temos já uma questão específica sobre isso, então pode ir lá depois dessa aula assistir a aula também de responsabilidade de condomínio, caso você não tenha assistido ainda, tá certo? Portanto, pessoal, então, alternativa 1 e 3 corretas, logo, resposta correta, letra D de dado. D de dado é a resposta correta, tá certo?
Muito bem, agora eu vou apagar aqui e nós vamos partir para as análises detidas de cada um desses aspectos analisados. Primeira pergunta, pessoal, o que vem a ser bullying, né? O que é bullying? Vocês sabiam que tem uma lei de 2015, é a Lei 13.185, que conceitua bullying? Pois é, ela instituiu o programa de combate ao bullying, que ela denomina lá de intimidação sistemática, tá? E ele diz que considera-se bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, tá? Então, vocês vejam que é algo sistemático, né? Algo repetitivo, essa violência pode ser física ou psicológica, e sem motivação evidente, né? Vejam que interessante, né? Isso está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 13.185 de 2015, tá certo? Sobre a responsabilidade dos pais e do estabelecimento de ensino, pessoal, eu havia comentado que ela é prevista no artigo 932 do Código Civil, que diz: são também responsáveis pela reparação, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua guarda e em sua companhia. Eu não vou adentrar nas especificidades, tá? Nos detalhes da responsabilidade dos pais pelos filhos, eu tenho aula específica sobre isso, então faço remissão depois dessa aula, vai lá assistir, tá? E o 4, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, por seus hóspedes, moradores e educandos. Aqui entra o colégio, o estabelecimento de ensino, responsabilidade pelos educandos, tá bem? Essa responsabilidade ela é objetiva, conforme prevê o artigo 932, né, que diz que as pessoas indicadas no 1 ao 4 do 932, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Se eles respondem mesmo sem culpa, a responsabilidade é objetiva. Certo? Muito bem. Chamar a atenção, pessoal, que o incapaz, relembrar a vocês que o incapaz, isso já foi objeto de uma aula específica, que o incapaz ele responde de forma subsidiária e mitigada, conforme prevê o artigo 928, parágrafo, e seu parágrafo único, tá certo? Então, o artigo 908 vai falar: o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, o incapaz ele responde de forma subsidiária. E o parágrafo único vai tratar da responsabilidade mitigada. Por quê? Porque a indenização prevista nesse artigo deverá ser equitativa e não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem, tá certo? Então, responsabilidade civil do incapaz, pessoal, 2 palavras aí de ordem: subsidiária e mitigada, tá certo? Muito bem. Chamar a atenção aqui, pessoal, que a letra alternativa 1, né, do enunciado, da questão, ela dizia, é importante a gente dizer que ela está certa, porque ela disse que pode, né? Então, ela trata de uma hipótese, de uma possibilidade. Por que eu digo isso? Porque, a depender do caso concreto, tanto os pais da criança quanto o estabelecimento de ensino podem vir a não responder, tá bem? Inclusive, tem alguns autores que defendem que, né, porque o bullying ele não se dá só no estabelecimento de ensino, ele pode se dar em qualquer lugar, né? Mas, digamos que seja um bullying no estabelecimento de ensino, até porque a questão ali falava de assédio escolar, né? Imagina que fosse, então, numa escola. Existem doutrinadores que entendem que quando os filhos estão num colégio, os pais não possuem responsabilidade, sim o colégio, durante esse período, tá? E qual é a fundamentação disso? É o artigo 932, inciso 1, que diz que estiverem sob sua autoridade em sua companhia, né? Então, assim, quando os filhos estão no colégio, eles não estão na companhia dos pais, portanto, não haveria responsabilidade dos pais nesse momento, mas sim exclusivamente do colégio, tá? Isso não é pacífico, atenção que isso não é pacífico, mas é entendimento de parte da doutrina. Eu trouxe aqui trecho do livro do Carlos Roberto Gonçalves, que ele defende justamente essa ideia. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Se o casal se encontra separado judicialmente, responde pelo ato do filho somente o cônjuge que ficou com sua guarda.
pois outro não tem poderes de vigilância sobre o menor. Mas se o ilícito for praticado durante período de permanência em companhia do outro cônjuge, nas férias escolares, por exemplo, somente esse terá responsabilidade por seus atos. Se a guarda do menor é deferida a terceiro, torna-se este o único responsável por seus atos, ficando exonerados os pais. Da mesma forma, ocorre quando a responsabilidade pela vigilância do menor é momentaneamente transferida a outrem, colégio. Assim, no período que os alunos se encontram no estabelecimento de ensino, o dever de vigilância passa ao educandário, mesmo que o regime não seja de internato, ficando isento os pais, tá certo? Então, fiquem ligados que há posição aí nesse sentido do Carlos Roberto Gonçalves, tá bom? Apesar de não ser unanimidade. Compreendido, pessoal? Muito bem. Então, agora a gente parte para o dano moral. Eu já apresentei para vocês dois possíveis conceitos de dano moral e a gente já viu que existem consequências de acordo com o conceito que se adote, né? Então, o que é dano moral, pessoal? É dor, sofrimento, humilhação? É violação a direitos da personalidade? Eu trouxe aqui uma decisão judicial muito interessante que vai tratar justamente do resultado, né, da resposta do Poder Judiciário a um problema ocorrido, de acordo com o conceito adotado, tá? Então, o caso é o seguinte, ó. O João ele sofreu um grave acidente, permanecendo em estado de coma. Algum tempo depois do acidente, sua filha, que era sua curadora também, teve ciência de que o nome de João foi indevidamente inserido no Serasa, ou seja, foi negativado. Ela tentou solucionar o problema de forma administrativa, não teve êxito. Em razão disso, ela ajuizou uma ação representando o João. Então, quem ajuizou a ação foi o João, representado por sua filha e curadora, né? Requerendo a declaração de inexistência do contrato e da dívida, danos materiais e danos morais. O que é importante aqui para a gente é os danos morais, certo? Vamos focar aqui nos danos morais, que é o que nos interessa. O João, estando em coma, pode sofrer danos morais? Pergunta é essa, tá? Como decidiu o TJ de Minas, pessoal? TJ de Minas. Pelo que se extrai dos autos, o autor não sofreu qualquer dano moral. O autor não sofreu qualquer dano moral, até porque não se tem notícia de que tenha tido ciência dos saques em sua conta e do alcance do prejuízo financeiro diante de sua diagnosticada demência. Aqui não era coma, era demência. Eu fiz um caso parecido, tá, pessoal? O autor não passou por qualquer constrangimento, aborrecimento ou teve sua honra ou privacidade afetadas pela conduta do apelado. Quem realmente sofreu os revés dos saques foi sua curadora, e etc. Desse modo, por sua característica de direito personalíssimo, somente o ofendido pode ter a sua honra e a integridade abaladas com a ofensa sofrida, o que não se verificou. Logo, entendo que o apelado não tem direito à indenização por dano moral pleiteada. Vejam que interessante, né? Os julgadores aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entenderam que o conceito de dano moral era dor, sofrimento, humilhação. Tanto é que ele fala aqui, ó, não passou por qualquer constrangimento, aborrecimento ou teve sua honra ou privacidade afetadas, né? Por quê? Porque ele não teve ciência por conta de sua demência. Interessante, né, pessoal? O que aconteceu nesse caso? O autor apelou, interpôs recurso especial, o caso chegou ao STJ. Como que entendeu o STJ? Bom, a decisão foi reformada pelo STJ, que tem entendimento consolidado, né, o entendimento inclusive majoritário da doutrina da jurisprudência, no sentido de que o absolutamente incapaz pode sofrer dano moral. Possibilidade de absolutamente incapaz sofrer dano moral. O absolutamente incapaz, ainda quando impassível de detrimento anímico, pode sofrer dano moral. O dano moral é o que, pessoal? Caracteriza-se por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento. Eventuais mudanças no estado da alma do lesado decorrente do dano moral, portanto, não constituem o próprio dano, como eu havia comentado com vocês, mas eventuais efeitos ou resultados do dano. Eventuais, eles podem ocorrer ou não. Já os bens jurídicos cuja afronta caracteriza o dano moral são os denominados pela doutrina como direitos da personalidade, né? Nome, honra, imagem e etc. Tá bom? Muito interessante o julgado. Isso ajuda vocês a o quê, pessoal? Consolidar o aprendizado. Agora nós vamos para a análise da última, né? Da última alternativa ali, que era do condomínio.
Antes, nesse momento, eu queria falar o seguinte, pessoal. Vocês estão curtindo a aula? Vocês estão entendendo, conseguindo entender melhor os conceitos por meio aí da análise das questões e análise de casos concretos? Se sim, deixe sua curtida, deixe seu comentário dizendo o que você achou da aula, o que você achou bacana daqui da aula, ou se você concorda ou não concorda com o STJ com relação ao conceito de dano moral, tá? Isso é bacana, que a gente aí, inclusive, vocês podem, inclusive, dialogar aqui nos comentários, tá bom? Vocês dialogam comigo e dialogam entre si também, beleza? Então, vamos agora partir para a análise da responsabilidade do condomínio. Eu relembro que existe aula específica sobre isso, né? Como eu já havia falado. E a responsabilidade do condomínio nesses casos, né? Ela vai se basear aí no artigo 938, é uma responsabilidade objetiva, tá? Que diz que aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Vocês vejam que isso fala daquele que habitar prédio, do habitante, né? Aí o que a doutrina e a jurisprudência fazem? Elas entendem que, ora, no caso de um condomínio edilício, se algum objeto for lançado e a vítima não conseguir identificar quem é o verdadeiro causador do dano, o condomínio vai responder sim. Nesse caso, o condomínio responde. É claro que, se o condomínio posteriormente descobrir quem é o causador do dano, ele pode fazer o quê, pessoal? Ajuizar uma ação de regresso em face do verdadeiro causador do dano, tá bom? Qual é a lógica desse entendimento, né? Inclusive estampado aí no enunciado 557 do CJF. A lógica é privilegiar a reparação do dano. É isso. Você privilegia a reparação do dano em detrimento de encontrar o culpado, né? Ou não necessariamente o culpado, porque não precisa ter culpa, né? Mas o sujeito da conduta que gerou o ato ilícito, tá certo? Muito bem. Vamos então ver aqui o enunciado mencionado. Nos termos do artigo 938 do Código Civil, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio assegurado o direito de regresso. Beleza? Então, lembrando só que não sendo possível identificar de qual unidade, e o condomínio, depois de descobrir, não tem direito de regresso. Fundamento aí, teoria da causalidade alternativa. Eu já vi essa questão cair, tá? Em outras questões discursivas da FGV, e já vi essa questão cair na prova discursiva da segunda fase da prova da OAB. Então, fiquem ligados que é uma questão aí que a FGV vem constantemente cobrando em suas provas, tá certo? Então é isso, pessoal. Se você curtiu, compartilha com seus amigos que podem se beneficiar, que estejam estudando também, sejam alunos, estudantes de direito, sejam advogados. Foi um prazer estar com vocês nessa aula. Desejo aí bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!